Amém. Que bonito, vamos lá. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Mais uma vez, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Levanta a mão e diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senta e aplaude ao Rei da Glória bem forte para Jesus. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, por favor, preste atenção na palavra de Deus, tendo em vista que a palavra de Deus é a hora que Deus fala conosco. Nos louvores a gente apresenta algo a Deus, nos testemunhos a gente apresenta algo a Deus, glorificando o nome de Deus. Na oferta apresentamos algo a Deus. Agora Deus, Ele quer apresentar a palavra dele ao nosso coração. Estamos diante do Salmo 27, e mais especificamente ao verso 4, onde nos deparamos com o Salmo de Davi. Interessantemente, a Bíblia Sagrada, ela é rica em detalhes, e a Bíblia fala bastante, fala muito sobre Davi. Aliás, não há nenhum outro na Bíblia que há tanto conteúdo quanto a vida de Davi. A Bíblia conta mais de Davi do que Moisés. A Bíblia conta mais de Davi do que Paulo. A Bíblia conta mais de Davi do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se há uma biografia completa, é a biografia de Davi na Bíblia Sagrada. E há mais de 3.000 anos atrás foi escrito o Salmo 27. E esse Salmo 27 nos deixa algo muito peculiar. Primeira coisa, interessante que ele começa fazendo um pedido. E ele diz: uma coisa eu pedi. Se você pegar esse mesmo versículo e comparar com outras traduções, a tradução da Bíblia de Jerusalém vai dizer assim: uma coisa peço ao Senhor. A nossa tradução diz: e a buscarei. A tradução da Bíblia de Jerusalém diz: e a procuro. Uma coisa peço e a procuro. Ou seja, está no presente. Davi, quando busca a presença de Deus, não é que ele buscou lá no passado, eu pedi uma vez e parei. Mas Davi, ele diz: eu peço e continuo buscando. O que o Davi pede, o que Davi continua buscando? É morar na casa de Deus. Interessantemente que a Bíblia Sagrada vai nos contar a história de Davi, quando Davi ele tenta trazer a arca de Deus para Jerusalém. A Bíblia vai dizer que a arca ela é levada para o povo dos filisteus. Os filisteus tomam a arca, mas a arca não pode ficar na casa do Deus Dagon. Então eles mandam a arca para os termos de Jerusalém. E a Bíblia é tão interessante que a Bíblia nos diz que a arca está nos termos de Jerusalém. A arca está no povo de Israel, mas ela não está na capital Judá, ela não está na capital Jerusalém, ela está na redondeza, mas ela precisa ser trazida, porque a arca representa a presença de Deus, a arca representa Deus no meio do povo, e Davi ele quer trazer Deus para Jerusalém. Davi ele tem essa sede de trazer o culto para Jerusalém. Davi ele diz: eu estou morando na casa boa, a minha casa é de cedro, mas a casa de Deus, a presença de Deus está morando em tendas. Eu quero construir, eu quero edificar uma casa para Deus, mas antes de eu edificar, eu tenho que trazer
esta arca para Jerusalém. Interessantemente que a Bíblia conta a história que Davi tenta de forma frustrada trazer a arca para Jerusalém, não consegue, porque ele tenta de forma que não era a forma que agradava a Deus. Eles tentam trazer a arca de Deus puxando com bois, puxando com carro novo, mas com boi. A Bíblia diz no livro de Números que a arca de Deus só podia ser conduzida e manuseada por os levitas, e os levitas deveriam levar, que eles cruzavam um arco, eles cruzavam uma vara sobre essa arca, que tinha 4 argolas, uma argola em cada extremidade, cruzava-se um varal, então cada levita segurava em uma ponta, era 4 levitas para levar a arca de Deus. Interessantemente, preste atenção, em todos os deslocamentos que a arca faz entre a Bíblia, em que os levitas estão levando a arca nunca cai. Eu nunca vejo a arca ameaçar de cair. A arca nunca cai quando o levita está levando, mas a Bíblia vai dizer que quando a arca está sendo levada por bois, então ela passa por um momento que eles passam por um buraco e a arca treme, está prestes a cair. Usa então, coloca as mãos sobre a arca para segurar a arca. A Bíblia diz, e você conhece, que Deus transpassa Usa e ele morre imediatamente. Por quê? Porque as coisas de Deus não podem ser levadas de qualquer forma e de qualquer maneira. Usa levando a arca e colocando a mão na arca, os bois levando a arca, simboliza aquele que não tem chamado para levar a arca, mas quando a arca é levada pelo levita, ela não tropeça, ela não cai, ela não fica na beira do caminho, ela vai e chega aonde tem que chegar. Interessantemente que Davi, ele vela por estar na presença de Deus, porque ele vai dizer: uma coisa pedi, uma coisa peço e a buscarei. O que Davi está querendo? Para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Interessantemente que esse morar na casa de Deus tinha pelo menos 2 objetivos, e é sobre esses 2 propósitos que Deus colocou em meu coração, que eu quero trazer para a igreja nessa noite. O propósito de Davi não era estar na casa de Deus só para estar, não era estar na casa de Deus só para passar tempo, não era estar na casa de Deus só para receber uma revelação ou uma profecia. Interessante que Davi dizendo: eu peço para estar na casa de Deus e eu quero morar lá. Por que Davi continua dizendo: para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. 2 coisas que Davi quer na casa de Deus. A das 2 coisas que ele quer na casa de Deus, a primeira é contemplar a formosura, e contemplar formosura é sentir presença. Contemplar formosura é ver Deus na casa, porque de nada adianta eu ir na casa de Deus e não ver Deus. E se tem uma coisa que está difícil nos nossos dias, é sentir Jesus até mesmo dentro da igreja, porque há cultos que nós não conseguimos sentir Jesus, e é verdade, há cultos que está complicado para sentir Jesus. Então num culto como esse, que Deus já está se movimentando desde a primeira oração, desde o louvor, a igreja tem mais é que se alegrar, da glória, da aleluia, porque Ele está na casa, e se Ele está na casa, o nome dEle tem que ser glorificado. Adore ao Rei da Glória por um instante, contemple a formosura dEle. Interessante que Davi queria contemplar a formosura, e esse negócio de contemplar a formosura do Senhor na sua casa é vê-lo na sua casa. Não há nada mais frustrante para alguém. Se você vai na casa de alguém, ou fazer uma visita, ou filar boia na sogra no domingo, enfim, o que você for fazer, e chega lá e não encontrar esta pessoa, não há nada mais frustrante do que você ir na casa de alguém à procura de alguém e não vê-la. Mas Davi, ele tinha certeza. Jesus não tinha dito ainda o que ele diz no Evangelho de Mateus, dizendo: aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome,
aí eu estou presente. Aleluia. Ele está. Interessante que Davi, culto para Davi, culto bom para Davi, era culto que podia ver a presença. Culto bom para Davi não era o culto somente que ia e que não via. Culto bom para Davi é aquele culto que eu vou e recebo a presença. Culto bom para Davi é aquele que ele vê a presença, aquele que ele mesmo diz que ele contempla a formosura. Eu entendo algo aqui muito interessante, que esse Davi, ele recebeu de Deus, e está em 1 Samuel, no capítulo 16, e nos versos adjacentes, que a Bíblia diz que Samuel pega um vaso, enche de azeite e vai até a casa de Jessé. E a Bíblia diz que depois que Davi recebe a unção sobre a sua vida, o Espírito de Deus se apoderou, aleluia, de Davi, e nunca mais saiu de Davi. Mesmo após o seu adultério, ele vai clamar em Salmo 51 e no verso 11, dizendo: Deus, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia que culto bom é o culto que a gente sente a presença do Espírito Santo. Aleluia. Culto bom é aquele que se sente a presença do Espírito. Culto bom é aquele que a gente sente Jesus trabalhar em nosso meio. Então está aí o que Davi diz no verso 4, que ele quer morar. Sabe o que acontece em nossos dias? Parece que às vezes o culto não está tão interessante. É verdade. Deixa eu lhe explicar. A igreja tem perdido a vontade de vir para a igreja. A igreja tem perdido a vontade de estar na igreja. E eu lhe explico algo aqui, respondendo por dentro da Bíblia. E a mesma Bíblia vai dizer que nos últimos dias, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E por se esfriar, então não dá mais graça sair no frio para ir para a igreja. Porque se esfriou o amor, não tem mais graça ir no culto de oração. Porque se esfriou o amor, não dá mais alegria de ir lá ouvir o meu pastor pregar. Se não tem mais amor, por que ir no culto de ensinamento? Ei, eu digo para a igreja nessa noite, você que saiu da tua casa nessa noite gelada e veio para cá, se alegre, porque a presença dele já está aqui antes de que nós chegássemos. Glorifique a ele, porque ele veio para o culto, ele não faltou, ele veio, ele está aqui, ele está aí, ele está aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele. A nossa carnalidade, falta de espiritualidade, faz com que nós não faz a gente não contemplar a formosura dele dentro da igreja. Se eu não contemplo, por que eu vou voltar lá? Se eu venho e vejo ele, aí me dá graça e vontade para voltar no outro dia. Se eu vejo e não contemplo, aqui que eu vou voltar. Presta atenção. Se eu saio da minha casa, vou para o culto e não contemplo ele, por que eu vou voltar lá de novo? Isaías 59, verso 1. As mãos do Senhor não estão encolhidas para nos salvar, os ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. A palavra divisão em algumas traduções diz separação. Separação, joga um para um lado para o outro. Aí a gente vem para a casa dele, mas estamos de um lado e ele está do outro.
Alguém do nosso lado sente, fala língua estranha, tem visão. Deus fala de forma extraordinária. A gente pode estar sentado, colado junto com a pessoa, mas não sente nada, não ouve nada, não escuta nada e volta para casa da mesma forma. O negócio de Davi na casa de Deus, primeiro ponto era contemplar a formosura. O que é contemplar formosura? É admirar. O que é contemplar a formosura? É admirar. Então para Davi, culto bom é aquele que ele vinha e admirava o Senhor no culto. Para Davi, culto bom é aquele que ele vinha e admirava Jesus. O que é admirar Jesus? Vinha e contemplar. Salomão, ele vai dizer em Eclesiastes capítulo 5: não precipite nas vossas palavras, que as vossas palavras no tempo sejam poucas, porque você está na terra e ele está no céu. Eu tenho que vir com o coração mais voltado para ouvir, para receber, do que para falar. Eu tenho que vir com o coração voltado para observar, contemplar a formosura de Deus. E a gente consegue observar a formosura de Deus de que jeito? Jesus disse para a mulher samaritana: haverá uma hora que vocês não vão adorar nem nesse monte, nem o povo judeu não vai adorar lá em Jerusalém no templo. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estamos num tempo maravilhoso da graça de Deus, mas essa graça não pode ser banalizada, porque essa graça não foi de graça. Essa graça não pode ser banalizada, porque essa graça não é de graça, não foi de graça. Por que alguém contempla e outro não? Porque alguém vê, outro não? Porque alguém vê a formosura e outro não? Por que alguém sente e alguém não? Alguém é mudado, alguém não. Alguém é transformado e alguém não. Alguém vê algo, outro não vê nada. Um entende, outro não entende. Oh, lava a série me clama. A Bíblia diz que o Espírito Consolador, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito, ele vai na frente. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem conduz as pessoas para a igreja. E antes de Deus descer e formar o homem à sua imagem, a Bíblia diz que o Espírito já pairava sobre a face das águas. O Espírito sempre vai na frente, tocando, mudando, consolando, confortando, renovando. O Espírito vai preparando o terreno para que o culto seja uma bênção na nossa vida. O Espírito vai preparando o terreno. O Espírito prepara o terreno para poder contemplar a formosura. Porque se eu não tenho o Espírito Santo, eu não estou sensível para ver os detalhes da formosura de Deus. E como que eu vejo os detalhes da formosura de Deus dentro do templo? Na hora do louvor ele está mostrando a sua formosura. Na hora da oração ele está mostrando a sua formosura. O grupo cantando, ele está mostrando a formosura. O círculo de oração cantando, ele está mostrando a formosura. Aleluia. Alguém pregando, ele está mostrando a formosura. Alguém fazendo algo para ele está mostrando a formosura. Aquele Deus que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tem alegria em mostrar a sua formosura. Ele quer mostrar a sua doçura. Ele quer mostrar o seu melhor. E quando alguém diz assim, Deus tem o melhor para você, não é que ele tem, ele já deu. Não é que Deus tem o melhor para entregar, ele já deu. E como que ele deu, irmão Diego? Ele deu e está relatado na minha Bíblia.
Bíblia e na tua Bíblia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos. O Espírito Santo é o melhor, já veio e está aqui nesta noite, nesta hora, nesse culto. Adore a Deus. O melhor dele já veio. Alguém olha para Ageu 2:9. E a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. A segunda casa era uma casa de madeira grande. A primeira casa era uma casa de madeira banhada de ouro, e tinha o templo lá dentro. A segunda casa não tinha ouro, era de cedro, então somente de madeira. A Bíblia diz que depois que eles voltam no cativeiro, aqueles que tinham visto a primeira glória, as crianças, os adolescentes que foram para o cativeiro, que passaram na frente do templo e viram aquela glória toda coberta de ouro, são levados para a Babilônia. 70 anos da Babilônia, agora retornam de cabelo branco. E de cabelo branco, quando eles veem o segundo templo edificado por Zorobabel, Esdras e Josué, o sumo sacerdote, eles olham para essa segunda casa, e a Bíblia diz que eles se jogam no chão e eles gritam, desesperados, porque aquilo ali nunca parecia com a primeira glória que eles tinham visto. Eles gritavam desesperados. Mas a Bíblia também diz que os jovens, eles gritavam, mas não era desespero, era de júbilo e de alegria. O primeiro templo tinha a Arca da Aliança, o segundo templo não tem a Arca da Aliança. O primeiro templo era cheio de ouro, o segundo templo não tinha ouro. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Como que Ageu vai dizer que a glória da segunda é maior que a da primeira? Nem a Arca da Aliança tem. É que na primeira, eu acho que parou aqui. É que na primeira, eles tinham que ver. Na segunda, eles tinham que sentir. Na primeira eles tinham que pegar, é ouro, é maravilhoso, é lindo, é formoso. Na segunda, e o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Aleluia, aleluia. Na primeira era ele dentro do véu, na segunda ele rasga o véu e vai para o povo. Na primeira o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez no ano, na segunda ele desce e vai para o meio do povo. Na primeira era só o sumo sacerdote, mas na segunda ele diz em Joel, no capítulo 2 e no verso 28, e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, o rico, o pobre, o bonito e o feio, toda a carne receberei o meu Espírito Santo, profetizarão, terão sonhos, terão visões, todos receberão, todos verão a minha formosura. Davi queria estar para contemplar a formosura. E segundo ponto, aprender no seu tempo. Duas coisas: contemplar a formosura é sentir Deus na casa. Segundo é aprender na casa. E aqui tem que haver um equilíbrio. Porque se eu venho tão somente para aprender, eu posso virar um escravo da letra. Pode virar uma igreja de fariseu, onde se exalta a palavra, mas despreza a presença. Aí a presença mesmo vai embora. A presença fala: vocês não me querem, então fica só com a letra. Essa letra de vocês mata. Só letra sem presença, fariseísmo.
E só a presença sem a letra pode se tornar. Olha, escuta o que eu estou dizendo. Pode até se tornar fanatismo religioso. Porque se eu procuro só a presença e não o conhecimento da palavra, alguém pode me enganar pelo movimento da presença. E se eu não tenho o conteúdo da palavra gravado na tapa do meu coração, eu vou ser enganado por alguém. Mas agora, se eu entro nessa casa e essa casa tem equilíbrio, presença e palavra, a palavra e presença. A doutrina de Balaão pode tentar entrar, vai bater na porta, não vai conseguir. A Jezabel vai bater na porta, não vai ter espaço para ela. O enganador vai bater na porta, não vai ter espaço para ela. Vai dizer: não, aqui só tem espaço para lavado e remido no sangue do Cordeiro, transformado, regenerado pela glória de Deus. Porque se eu não aprendo no templo, alguém falou em língua do meu lado, eu vou dizer: é de Deus. Se eu não aprendo no templo, alguém vai dizer: assim diz o Senhor, a gente vai dizer: é Deus, tudo é Deus. Se eu não aprendo no templo, eu me torno ignorante espiritual. E esse negócio de aprender, é que às vezes a gente não observa isso no texto, mas quando a gente observa as passagens de Jesus, procure observar isso quando tu leres os evangelhos. Vai dizer assim: e Jesus ia ensinando. A maior pregação de Jesus, o Sermão do Monte. Alguém acha que Jesus pregou pulando, rodopiando? A Bíblia diz que Jesus, ele subiu numa pedra, sentou-se. E Jesus sentado pregou e ensinou a palavra de Deus. A igreja precisa ter essa sede que Davi teve e que Davi tinha. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar. Aí a gente vai ter alegria de vir na igreja. Aí vir na igreja vai se tornar um sacrifício. Não vai se tornar um sacrifício vir no culto de ensinamento. Aí eu só vou ir lá, senão não vou participar da Santa Ceia. Eu só vou ir lá, senão o pastor não vai me dar carta. Não, vai se tornar uma alegria. Eu vou ir lá ouvir o meu pastor pregar. Eu vou lá ouvir a palavra. Eu vou lá ouvir a Bíblia. Eu vou lá ouvir Jesus falar. Aí Jesus vai falar com você e você vai contemplar a formosura. Aí o frio não vai te segurar na tua casa. Mas tá tão gostoso ficar aqui tomando um chimarrão, um chazinho, um chocolate quente. Fica de pé para me encerrar agora. A adoração de Davi tinha dois pilares. Ele queria morar na casa para contemplar a formosura, sentir presença. Hoje em dia, a pena que inverteu-se o papel. Alguém quer morar na casa para ser revelado. Alguém quer morar na casa, quer vir para casa para ser revelado. Não está nem aí se tem presença ou não tem. Tem que ter revelação. Se tiver revelação é de Deus. Se não tiver, não é. Não vem, não volto mais. Se tiver profecia é de Deus. Se não tiver, não volto mais. O sangue de Jesus tem poder. Comece a visualizar a presença de Deus na casa. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos da presença de Deus nos nossos cultos.
E precisamos da palavra de Deus nos nossos cultos. Quem sentiu a presença de Deus? Levante suas mãos, feche seus olhos. Oh Espírito de Deus, pegue na mão desse irmão, pegue na mão dessa irmã que está do seu lado. Nós vamos fazer um instante de oração agora. Onde plai jevan de com managasel adar yaftol vedeke petel. Dai que a sol manda cavai de pletor que ataca a selva. Dorme tamanagai choque fatar que a plata subia. Subinai que a menjou que defante que mitou que a sébia. De que o alabraço a la praia. De que o mandacai va serga babla. E a platorga badagachorga de plácia. Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, Pai da glória. Queremos sentir a tua presença e queremos aprender na tua casa. Fica, Pai, conosco, manifesta a tua glória. Queremos sentir a tua presença nos cultos, queremos sentir a tua glória, queremos sentir a tua presença. Dai-nos gozo, alegria de entrar nesta casa. Ele pra cheia, ele pra deia, ele pra calamaia, ele pra chori calamaia, ele pra dori calaporga, ele pra porga lavácia. Oh meu Pai, 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 oh meu Pai. Levanta a mãozinha pra cima. Uramacanda la jorga, uramacanda la jorga, uramacanda la jorga, uramacanda la jorga. Há uma unção de despertamento espiritual, há uma unção de despertamento espiritual, há uma unção de despertamento espiritual. Desperta tu que dormes, põe-te de pé, que Cristo, que Cristo, que Cristo. Uramaia, 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 Uramaia. O princípio é sentir a glória, o primeiro é sentir a glória, o depois vai aprender. Primeiro sente glória. Uramacalaia, Uramacalaia, Uramacalabra, 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 Rapatacacelva, Urapachorigacelva. Oh glória, 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 oh glória. Davi queria morar porque tinha presença e palavra. Davi queria ficar porque tinha presença e palavra. Lá pra calamaia, lá praia, ele bravaia, lá pra calamaia, urapacanácia.